Rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar os trabalhos nessa quinta-feira falando da rodada de ontem, tá? Foi uma rodada bem interessante, tivemos muitos jogos mesmo. Tivemos uma lesão que ninguém queria ver, tivemos uma aberração da natureza destruindo, tivemos também um amasso que ninguém esperava. Cara, foi uma rodada muito boa. Vamos aqui falar sobre os principais destaques de cada jogo. Antes eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para dar aquele apoio no meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera! Ó, começando aqui com a vitória do Detroit Pistons por 141-134 contra o Charlotte Hornets, né, cara? No primeiro tempo, o Detroit foi muito bem, foi bem superior. No terceiro período, Pistons também controlou muito bem, só que no quarto, o Charlotte conseguiu dar um gás, conseguiu ali reagir e forçou a prorrogação. Só que aí, cara, na prorrogação, o Charlotte não teve força suficiente para conseguir vencer e o Pistons foi superior e saiu com a sua 8ª vitória na temporada. Já o Hornets teve a sua 21ª derrota. De destaques do jogo, pelo lado do Pistons, Killian Hayes foi o grande destaque, o armador meteu 25 pontos e 8 assistências, belo jogo do Killian. E pelo lado do Charlotte, LaMelo Ball, né, cara? O LaMelo voltou depois de muito tempo lesionado e conseguiu jogar muito bem, cara. 23 pontos e 11 assistências pro LaMelo e tomara que agora ele consiga ter sequência, porque, cara, tá sofrendo muito com lesões, né? Sofrendo demais com lesões nessa temporada, o Lamelinho. Sacramento venceu o Toronto Raptors por 124-123. O Toronto foi melhor no primeiro tempo, tá? Teve mais volume, conseguiu produzir melhor. Só que no segundo tempo, cara, Malik Monk e Domantas Sabonis tiveram um volume bizarro de jogo e conseguiram virar o jogo para Sacramento no quarto período, cara. No final, Kings conseguiu sua 15ª vitória e Toronto a sua 15ª derrota. Toronto com campanha negativa, 13 vitórias e 15 derrotas. Pelo lado do Kings, cabe destacar Domantas Sabonis com 21 pontos e 20 rebotes, 20-20 para o Sabonis, jogou muito bem. E o Malik Monk, que foi crucial para essa vitória, foram 24 pontos. Pelo lado do Raptors, cabe destacar o Fred VanVleet com 39 pontos. E cabe também dar um destaque aqui pro show que o Mike Brown deu, né, cara? O treinador do Sacramento Kings ficou totalmente possesso quando o De'Aaron Fox tomou uma falta técnica que, na minha visão, foi meio injusta, tá? Foi uma técnica meio injusta. E o Mike Brown ficou possesso e deu mó show com o árbitro, cara, né? Parece que o Mike Brown aprendeu isso com o Steve Kerr, né? Porque, pô, o chilique que ele deu foi igual os chiliques que o Steve Kerr costuma dar com a arbitragem, cara. Eu achei interessante o chilicão lá do Mike Brown. Foi no mínimo divertido, Vamos falar agora sobre New York Knicks e Chicago Bulls. O Knicks conseguiu vencer o Chicago na prorrogação por 128-120. O Knicks teve um volume maior no primeiro tempo, tá? O Knicks foi bem melhor do que o Bulls, inclusive, no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, cara, eu acho que o Knicks deu uma acomodada e deu muito espaço pro Chicago Bulls, que aproveitou muito bem, cara. O DeRozan, inclusive, teve um ótimo segundo tempo e Chicago conseguiu forçar a prorrogação. Só que no overtime, o Jalen Brunson foi muito bem, meteu 7 pontos e comandou a vitória do New York Knicks, né? 15ª vitória do Knicks na temporada e Chicago, rapaz, cada rodada que passa o Bulls se complica mais, cara. 16ª derrota pro Chicago Bulls. O Bulls tem apenas 11 vitórias na temporada até aqui, né, cara? Destaques do jogo, Jalen Brunson, 30 pontos, jogou demais, inclusive ele meteu um crossover pra cima do Alex Caruso, que foi sacanagem, deixou o Caruso de bunda no chão. Julius Randle, 31 pontos, mas meu amigo, teve uma última posse antes do jogo ir pra prorrogação, que o Julius Randle, assim, teve a possibilidade, né, de botar o Knicks na frente, e o Julius Randle simplesmente gastou todo o tempo da posse ficando parado. Ele não se movimentou, não passou a bola, ele ficou parado, tentou um arremesso bizarro e errou, cara. Então, assim, o Julius Randle é sempre isso, cara. Ele tem um jogo em números muito bom, mas aí você vê as cagadas que ele faz durante o jogo, você não consegue dizer que ele jogou bem. Então eu vou dizer o seguinte, o Randle, apesar das cagadas, meteu 31 pontos. Pelo lado de Chicago, aí sim, tem um cara que não tem como contestar, DeMar DeRozan, 32 pontos. Se o Bulls pôde sonhar com a vitória,
foi por conta do DeRozan. Inclusive, o DeRozan é um dos poucos caras que estão se salvando nesse time do Chicago Bulls. Ah, quando eu avisei que o Chicago seria uma decepção na temporada, todo mundo veio me martelar. Cadê vocês agora? Canalhas! Canalhas! Eu avisei. Miami Heat venceu o Oklahoma City Thunder por 110-108 num jogo onde o Miami foi muito bem no início, né? Teve um segundo período muito bom, um primeiro período bem forte também. Só que no segundo tempo o Oklahoma conseguiu se recuperar, teve um ótimo volume na volta do intervalo, né? O terceiro período do Thunder foi o Thunder meteu uma parcial 32-22, só que no quarto, apesar do Thunder ter jogado bem, o Tyler Hero, cara, foi muito produtivo, teve um ótimo volume de jogo, meteu 12 pontos e foi o grande nome da vitória do Miami Heat. Miami conseguiu sua 14ª vitória e o Oklahoma a sua 17ª derrota. Tyler Hero foi o destaque do jogo com 35 pontos. Jogou bola demais o Tyler Hero, hein? Mas o Thunder jogou bem também. Inclusive teve um errinho ali na arbitragem, na reta final, que dá pra discutir. Mas a vitória do Miami é incontestável. Tyler Hero foi muito bem. Portland Trail Blazers venceu facilmente, né, o San Antonio Spurs por 128-112, né? O Portland dominou o jogo inteiro, né? O ataque do Blazers, inclusive, foi absurdo, meteu mais de 30 pontos em 3 quartos. Foi demais o ataque do Blazers. Damian Lillard teve uma atuação primorosa, 37 pontos e 8 assistências pro Lillard. O que tá jogando o Lillard nessa temporada também, hein? Tem que ser mais falado, cara. O Lillard tá jogando muita bola. Portland conseguiu sua 16ª vitória e San Antonio a sua 19ª derrota, tá bom? Denver Nuggets e Washington Wizards fizeram um jogo muito movimentado, né? O Denver venceu por 141-128. Cara, esse jogo foi loucura, tá? Foi loucura. O Wizards jogou muito bem, tá? O Wizards jogou muito bem. Cara, o Wizards meteu 128 pontos num jogo, cara. Isso tem que ser dito. O Wizards jogou bem. Só que o ataque do Denver foi sacanagem, cara. O ataque do Denver foi sacanagem. O Denver meteu 38 pontos no primeiro período, 34 no segundo, 30 no terceiro e 39 pontos no quarto. Aí fica difícil, né? O Denver conseguiu sua 17ª vitória, o Wizards sua 18ª derrota. O Wizards tem uma sequência bem ruim nessas últimas semanas. E o grande destaque do jogo foi ele, né, cara? O atual MVP meteu um duplo-duplo com 43 pontos e 14 rebotes e ainda teve 8 assistências ali pra flertar com o triple-double. Cara, que jogo do Jokic, que jogo, hein? Que jogo em si. Vale a pena você assistir o compilado desse jogo, hein? Clippers e Minnesota fizeram um jogo, e aqui eu vou ser sincero com vocês, foi um jogo ruim, tá? Fizeram um jogo chato, o Clippers venceu por 99-88. Primeiro tempo desse jogo foi sofrível, tá? Foi sofrível. No segundo tempo, o Clippers foi um pouquinho superior, tá? Mas assim, não foi um, nossa, que superioridade. Não, foi um pouquinho superior e conseguiu vencer conseguiu a sua 17ª vitória. Minnesota a sua 15ª derrota. Cabe destacar o Paul George, que meteu um triple-double com 17 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Que joguinho, hein, cara? Nossa, esse jogo foi duro, hein? Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Orlando e Atlanta fizeram um jogo bem legal. Isso aqui foi um jogo legal, hein? Um jogo bem movimentado, onde o Magic meteu 135-124 e conseguiu vencer, cara. Só que assim, o primeiro período deu a entender que o Magic iria atropelar totalmente o Hawks, porque o Magic meteu simplesmente 50 pontos no primeiro período. Isso, 50 pontos no primeiro período. É o recorde da franquia. Orlando nunca meteu tantos pontos em um só quarto como ontem. E depois disso, cara, eu cravei que o Orlando ia passar o carro. Só que não foi bem assim. No segundo período, o Hawks conseguiu tirar um pouquinho da diferença, né? O Hawks meteu 40 pontos no segundo período. DeAndre Hunter, inclusive, foi absurdo, meteu 20 pontos. Só que no segundo tempo, cara, o Bol, né? Essa aberração da natureza chamada Bol, foi absurdo. Conseguiu ter um volume enorme de jogo, matou muita bola de longa distância, matou bola na transição. Inclusive, teve uma jogada onde ele mete ali
um spin e uma enterrada na transição, que é coisa de maluco, cara. Que é coisa de maluco, cara. O Bol Bol jogou demais e conseguiu liderar o Orlando para sua 9ª vitória na temporada e o Hawks a sua 15ª derrota. Hawks agora com campanha negativa, 15 derrotas e apenas 14 vitórias. Destaques do jogo aqui, hein? Bol Bol, 21 pontos, jogou demais o Bol Bol. E é outra aí que eu avisei, hein? Eu avisei que o Bol Bol ia vir pro crime nessa temporada. E realmente tá vindo, cara. Jogou demais ontem. 21 pontos para ele. Paulo Banchero também teve um ótimo jogo, 20 pontos. E Franz Wagner também, com 24 pontos, foi um destaque. Também quero destacar aqui rapidinho o Markelle Fultz, tá, cara? O Markelle Fultz voltou recentemente, né, de uma lesão extremamente grave, que tirou ele de toda a temporada passada. E jogou bem, tá? Jogou bem ontem. Não teve números tão espetaculares, mas foi uma atuação muito boa do Markelle Fultz, tá? Ótima vitória do Orlando Magic, inclusive, que tem sido o Robin Hood, né, nessa temporada. Tem perdido para times fracos e vencido de times bons, né, cara? Realmente tá bem legal, cara. Tá bem legal mesmo assistir, né, o nosso querido Dallas Mavericks, nosso querido Orlando Magic nessa temporada. Golden State Warriors acabou sendo derrotado pelo Indiana Pacers ontem por 125-119, né? O primeiro período começou com o Warriors até indo bem na defesa, só que aos poucos o Indiana foi tomando conta da partida, foi encaixando boas transições, Tyrese Haliburton muito bem, e na reta final do primeiro período, o Indiana conseguiu meter uma run de 16-4 e venceu o primeiro período. No segundo período, o Indiana simplesmente atropelou, tá? Simplesmente atropelou o Golden State Warriors, né? O Tyrese Haliburton teve um volume bizarro, o banco do Indiana veio muito bem, e o Pacers foi pro intervalo vencendo por 20 pontos, cara. O Warriors só conseguiu fazer uma graça no primeiro tempo por conta do Curry, né? O Curry jogou demais, teve um ótimo volume, mas só ele, cara. O restante do time do Warriors muito mal no ataque. Golden State, inclusive, jogou sem Klay Thompson e não teve o Andrew Wiggins por conta de lesão. Mas isso não é desculpa, não. Dava pro Warriors ter jogado melhor. No terceiro período, o Warriors foi melhor, conseguiu meter um run de 19-1 nos 6 primeiros minutos, tirou bastante a diferença. O Stephen Curry, inclusive, teve um ótimo terceiro período, só que aí o Curry, num contato ali com o Jalen Smith, acabou, sabe, virando, né, o ombro de um jeito meio feio e acabou sofrendo uma lesão no ombro, tá? Na hora o Curry já foi pro vestiário e saiu a informação, né, de Adrian Wojnarowski, de que o Curry teve sim uma lesão no ombro esquerdo e que hoje ele deve passar por ressonância magnética para definir aí o grau da lesão do Curry, cara. Mas assim, preocupa, tá? Porque o jeito que o Curry saiu, cara, preocupa bastante. E aí, sem o Stephen Curry, o Warriors não teve força. No quarto período, o time ainda perdeu o Draymond Green, que foi ejetado por 2 faltas técnicas. E o Indiana conseguiu, né, a sua 15ª vitória. Golden State agora, novamente, tem campanha negativa, 14 vitórias e 15 derrotas apenas. E a preocupação é muito grande, porque o Warriors está muito dependente do Curry nessa temporada. E caso perca o Curry por, sei lá, seja por 10 dias, cara, esse final de ano pode ser bem tenso pro Warriors, porque o time tem a sequência mais difícil da temporada agora em dezembro, né, cara? Então, essa lesão do Curry preocupa e muito, tá? Destaques aqui do jogo, tá? O Curry, pra mim, foi o melhor jogador da partida, apesar de ter saído mais cedo. Foram 38 pontos pro Curry. Jogou uma barbaridade. Pelo lado do Indiana, Tyrese Haliburton, muito bem, 29 pontos e 6 assistências. E o Benedict Mathurin também foi um destaque com 24 pontos, cara. Assim, cara, preocupa muito, tá? Eu realmente tô bem preocupado com essa lesão do Stephen Curry. E qualquer novidade eu trago aqui no canal pra vocês, tá bom? Pra fechar, galera, vamos aqui falar sobre o amasso que o Cleveland Cavaliers deu no Dallas Mavericks. Cleveland venceu por 105-90, mas vai por mim. Se o Cleveland quisesse, teria metido aqui tranquilamente uns 30 pontos de vantagem, tá? Porque o volume que o Cavs meteu no primeiro tempo foi absurdo, cara. No primeiro tempo, o Cleveland foi pro intervalo vencendo por 60-41, meu parceiro. 60-41. Donovan Mitchell foi absurdo no primeiro tempo, cara. O Donovan Mitchell fechou o primeiro tempo com 27 pontos e 5 bolas de 3. Foi impressionante. Foi impressionante. E aí, no segundo tempo, com essa vantagem já colocada, o Cleveland
tirou um pouquinho o pé. O Dallas conseguiu ter uma boa produção, o Luka foi muito bem no segundo tempo, mas assim, o Cleveland levou o resto do jogo no banho-maria e conseguiu ainda vencer bem, ainda conseguiu meter uma boa vantagem, só que como eu disse, cara, se o Cleveland tivesse jogado no talo o jogo inteiro, teria metido tranquilamente uns 30 pontos de diferença. E detalhe, Cleveland jogou fora de casa, tá? Cabe esse adendo aqui. Cleveland conseguiu sua 18ª vitória e Dallas a sua 14ª derrota, né? Impressionante como o Dallas não consegue se manter com campanha positiva, é impressionante. Donovan Mitchell foi o destaque do jogo, 34 pontos para ele, jogou demais. Pelo lado do Dallas, cabe destacar o Luka Doncic, que tentou ali fazer uma gracinha, saiu com 30 pontos, mas sim, não foi suficiente para evitar a derrota, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem, quero saber sua opinião, o que você achou, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, meu parceiro, faz esse favor e deixa o like, tá, que ajuda muito o meu trabalho. Se inscreve no canal, que ajuda demais também e faz com que você não perca nenhum vídeo novo. E aquela dica marota, né, cara? Se você quiser conferir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é de longe a melhor opção, porque além de assistir todos os jogos que você quiser, você ainda assiste os jogos sob demanda. Então, se você não conseguir assistir os jogos no dia, você pode assistir no dia seguinte. Tem também os compilados, que são muito bons. Então, cara, vale super a pena você assinar o NBA League Pass. Se você quiser testar por 7 dias grátis para ver se é bom mesmo, tudo que você tem que fazer, meu parceiro, é clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, se cadastrar, e aí você tem 7 dias gratuitos para testar o NBA League Pass. Então, fica aí a dica para você. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.